Gênesis capítulo 2, do verso 4 ao 25, diz assim a palavra de Deus. São essas as origens dos céus e da terra. Na ocasião em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta do campo na terra, e nenhuma erva do campo havia brotado, pois o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Todavia, mananciais subiam da terra e regavam toda a superfície do solo. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Então, o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden saía um rio que regava o jardim. Ele se dividia dali, formando 4 braços. O nome do primeiro era Pison. Este é o que contorna toda a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Ali existe o bidélio e a pedra de berilo. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que contorna toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe darei uma ajudadora que lhe seja adequada. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim o homem deu nomes a todo gado, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por este livro tão poderoso, que é o livro de Gênesis, Pai. Fala conosco nesta noite. Transforma as nossas vidas. Salva pessoas aqui hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O sofrimento dos nossos dias, ele pode nos levar, ele pode fazer com que nós percamos a esperança. O sofrimento dos nossos dias pode fazer com que eu e você perca a esperança. Por exemplo, quando nós olhamos para a situação política do nosso país, tem horas que parece que vai melhorar, aí piora. E isso pode fazer com que nós percamos a esperança. Quando nós olhamos para a degradação moral do nosso país, do mundo, crianças sendo expostas à sensualidade de forma precoce, imoralidade por todos os lados, coisas esquisitas. Você às vezes dá uma volta no shopping e você começa a ver coisas estranhas ali. Homens de barba, bigode,
mas com batom. Quando você olha e fala, o que é isso que está acontecendo na nossa sociedade? Meninas que foram feitas por Deus, querendo se parecer com meninos. E quem é pai, quando olha uma coisa dessa, fala, será que há esperança para um mundo como esse? Quando nós olhamos para a destruição da natureza, poluição, falta de água, vários bairros aqui da nossa cidade têm faltado água, falta de chuva. Quando chega o inverno, começa a gripe H1N1. Acaba o inverno, começa o verão, é a dengue. Nós começamos a olhar para toda essa situação e parece que isso tira de nós a esperança. Alguns de vocês chegaram a dizer, como será terrível o mundo em que meus netos irão viver? Eu já ouvi isso, de alguns de vocês. Pastor, eu não estou preocupado comigo hoje, mas eu estou preocupado com os meus netos. Como será o mundo quando eles forem adultos? Eu já ouvi pessoas dizendo assim, esse país para melhorar vai levar uns 50 anos. Isso é uma pessoa otimista, tá? Vai levar uns 50 anos para melhorar. Alguns aqui já até perderam a esperança de um mundo melhor. Mas nesta noite eu quero dizer para vocês, há esperança. Há esperança. E é isso que nós vamos ver. Nosso mundo está um caos, mas Deus renova a nossa esperança de que há um mundo novo em Cristo Jesus. Mais uma vez, nosso mundo está um caos, mas Deus renova a nossa esperança de que há um mundo novo em Cristo Jesus. Eu dividi o texto em duas partes. Em primeiro lugar, Deus demonstra o seu amor e bondade pelo homem, dando a ele um mundo perfeito. Deus demonstra o seu amor pelo homem, por sua criação, e ele dá ao homem um mundo perfeito. É mais ou menos quando o casal está esperando o filho, o que eles fazem? Eles começam a preparar o quarto, não é assim? Então eles enfeitam o quarto, eles vão atrás de berços, aí eles começam a olhar vários tipos de berços, esse aqui faz isso, esse aqui faz aquilo, e aí eles põem papel de parede, não é assim? O que Deus faz na criação é preparar o quarto do seu filho que está para surgir. Isso é amor. E como Deus faz isso? Ele dá ao homem um paraíso perfeito. Ele coloca o homem em um jardim. E esse jardim está no Éden. A palavra Éden significa prazer, deleite, fecundidade. E a palavra que é usada aqui para jardim é um lugar fechado, cercado, protegido. E é assim os berços, né? Eles são cercados, eles têm proteção. A ideia do jardim aqui também é a ideia de um templo. Um local onde Deus vinha para se encontrar com o homem. O jardim no Éden era uma espécie de tabernáculo. Ele tem porta. Depois nós vamos ver que ele tem portas. Ele é cercado. É uma espécie de tabernáculo. Deus forma o homem do pó da terra, ele sopra em suas narinas, é quase um gesto de amor, um gesto de carinho, ele se aproxima da sua criação e sopra. Ele não fez isso com nenhuma outra criatura, só com o homem. Nós vamos ver que nesse jardim não dependia de chuva, as águas brotavam do solo, regavam a terra. Deus dá ao homem todo tipo de árvore agradável, com frutos, boa para se comer. Este paraíso ele tem rios que regam toda aquela região, e estes rios têm pedras preciosas. Existe prosperidade neste paraíso. E Deus coloca o homem para cuidar do jardim, cultivar o jardim. Deus dá ao homem um trabalho. Tem gente que acha que o trabalho ele é maldição, né? Veio depois da queda. Não foi, irmãos. O trabalho é bênção.
O trabalho dignifica o homem. E Deus deu ao homem um trabalho. Olha, você vai cuidar de todo esse jardim, você vai cultivar, você vai guardar também o jardim. Não deixe que nada estranho entre no jardim. Você é o guardião do jardim. Você vai dar nome aos animais. Imagina dar nome a todos os animais. Tinha muito trabalho. O Senhor Deus formou todos os animais do campo, as aves dos céus, e Ele dá a Adão o privilégio de dar um nome. É um tipo de imitação. Nós vimos no capítulo 1 de Gênesis que Deus dá nome àquilo que Ele criou. Luminar maior, luminar menor. E agora Ele dá essa liberdade para que o homem dê nome aos animais, uma espécie de imitação, o filho imitando o pai. O jardim do Éden, o jardim no Éden, é um local de comunhão. O homem, ele tinha comunhão perfeita com a criação. Perfeita com a natureza. O homem tinha comunhão perfeita com outro ser humano. Nós vamos ver isso com Eva. Ele tinha uma comunhão perfeita com outro ser humano. E o homem tinha comunhão perfeita com Deus. Isso é o paraíso. O Éden não é um paraíso só pela beleza, mas porque Deus está presente. No jardim do Éden não tinha igreja, não tinha pastor, não tinha sacerdote, não tinha sacrifício. No jardim do Éden só havia a criação, o homem e Deus. E quando Deus completou tudo, o que Ele disse? Muito bom. Tudo isso é muito bom. E Deus dá uma única ordem para o homem, verso 16 e 17. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: pode comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Você pode comer de todas as árvores. E este capítulo fala em duas árvores importantes: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus proíbe que o homem coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que significa isso? A árvore do conhecimento do bem e do mal, quando Deus diz para não comer, Ele está dizendo: confia em mim, como aquele que avalia o que é bom e o que é mal. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal significa agir de forma autônoma. É o homem querendo ele avaliar agora o que é bom e o que é mal. Então, o que Deus está dizendo é o seguinte: confia em mim. Eu faço uma avaliação perfeita do que é bom e do que é mal. Você não vai conseguir fazer isso. E se você comer dessa árvore, você vai morrer. Deus coloca a árvore para que o homem confiasse em Deus. O homem deveria confiar na palavra de Deus. Deus, o que o Senhor disser que é bom, eu vou confiar. E o que o Senhor disser que é mal, eu vou confiar. Esse era o propósito da árvore. E Deus é o único que tem a capacidade de avaliação perfeita. E Ele demonstra isso. Olha o verso 18. E disse mais o Senhor Deus: olha Deus fazendo uma avaliação aqui. Não é bom. Deus é o único que é capaz de dizer: isso é bom, isso não é bom. E Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. E aqui esse texto é usado principalmente para casamento, mas não é só sobre casamento. Não é bom que o homem viva sozinho. Ele tem que viver em comunidade. Ele tem que se relacionar. Por isso a igreja. E porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus é um Deus trino. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus também é uma comunidade. E Deus dá ao homem uma esposa. O Adão não está bom desse jeito. O paraíso é perfeito, mas o homem sozinho não é bom. Então Ele dá a Adão uma esposa perfeita, uma ajudadora. Ela é diferente em sua sexualidade. Ela é uma mulher. Ela é feminina. Mas eles são iguais em valor. Os dois são portadores da imagem de Deus. O homem não é superior à mulher, e nem a mulher é superior ao homem. Eles são iguais.
com uma diferença em sua sexualidade. A mulher é feita do corpo do homem, da costela, isso revela a igualdade. E o texto termina falando sobre o propósito do casamento. O homem deve deixar os pais e se unir à sua esposa, e os dois se tornarem uma só carne. O que Deus está dizendo é que o casamento ele é superior ao vínculo parental. O casamento é mais importante do que o restante da sua família, do que os seus parentes. Viu, irmão? A sua esposa, agora, ela é mais importante do que a sua mãe, do que o seu pai. Viu, irmã? O seu marido é mais importante do que a sua mãe, do que o seu pai, do que os seus irmãos. E como eles viviam, Adão e Eva? Verso 25. Os dois estavam nus, o homem e a sua mulher não se envergonhavam. A ideia aqui de nudez é que eles estavam totalmente expostos um ao outro, mas sem se sentirem ameaçados. Eles não se sentiam ameaçados um pelo outro. A nudez aqui significava a verdadeira confiança que o homem e a mulher tinham um no outro. Não havia nada para esconder um do outro. Então, resumindo, o que nós temos aqui? Deus demonstrando o seu amor pelo homem e a sua bondade. Ele faz o homem de forma perfeita, ele formou o homem e depois ele soprou nas narinas do homem. Ele colocou o homem num paraíso perfeito, com clima perfeito, alimento perfeito, trabalho perfeito, uma esposa perfeita, um relacionamento matrimonial perfeito e o mais importante, vivendo num perfeito relacionamento com Deus. Você consegue imaginar um perfeito relacionamento com Deus? Oração perfeita, adoração perfeita, amor por Deus de forma perfeita. É isso que estava acontecendo ali. Então, Gênesis capítulo 2, em Gênesis capítulo 2 está o plano original de Deus para a sua criação. Essa é a vontade de Deus para a sua criação. Em Gênesis capítulo 2 é revelado o desejo de Deus para o homem e para toda a sua criação. Em Gênesis capítulo 2, Deus revela o seu amor, a sua graça. Adão, quando ele é criado, o paraíso já está pronto para ele. Adão não trabalhou para que o paraíso surgisse. Ele não fez por merecer, é dado para ele de graça. Ele não recebeu uma esposa porque ele era, por causa da sua obediência, Deus deu a ele de graça. Nós enxergamos aqui, em Gênesis capítulo 2, amor, graça, bondade de Deus para com o homem, para com a criação. E é isso que Deus quer que você entenda nesta noite. Deus te ama. E esse é o plano original de Deus para a vida do homem. Ele quer que o homem viva de forma perfeita. Alguns acreditam que o mundo surgiu por um acidente, uma explosão, Big Bang, que não houve planejamento, que o mundo não foi pensado, não foi arquitetado. Se você acreditar que este mundo surgiu de um acaso, então nada faz sentido. Tudo é um acidente, nós estamos aqui perdendo tempo. Nós somos apenas uma combinação de átomos, não é isso que eles dizem? Os cientistas ateus. Se a vida não tem sentido, então viver a vida é deixar a vida nos levar. Como disse o poeta Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, como é que é? Nem sei como é que é. Deus quer que todos nós saibamos que este mundo foi criado por Ele. Deus quer que todos saibam que Ele é bom, e Ele planejou este mundo para ser um mundo bom. Deus planejou um mundo perfeito, com seres perfeitos, e em perfeita harmonia. Mas, quando Israel recebeu essa mensagem, porque o livro de Gênesis ele foi escrito por Moisés. E quando foi escrito o livro de Gênesis?
naquele período que o povo de Israel estava no deserto, 40 anos, naquele período ali de 40 anos. Quando eles receberam o livro de Gênesis pela primeira vez, foi aí que eles souberam como o mundo foi criado. Pela primeira vez eles estavam ouvindo como o mundo foi criado. E aí eles leram lá Gênesis capítulo 2. Que maravilha! Mas onde eles estavam nesse momento? No deserto. O deserto é o oposto do paraíso. O deserto é um lugar inóspito. É seco, muito quente, não tem rios, não tem árvores frutíferas, não tem animais, só animais peçonhentos, cobra, escorpião, lagarto. Imagine que você é um israelita que está no deserto e está ouvindo pela primeira vez a história de Gênesis capítulo 2, como você se sentiria? Por que Gênesis capítulo 2 chegou até os israelitas? Será que foi para gerar raiva no coração deles? Para eles ficarem indignados? Ah, Deus fez isso aí para Adão, mas olha onde ele colocou a gente, no deserto. Não! Deus dá a eles Gênesis capítulo 2, para que eles confiassem em Deus. Deus também prometeu para eles uma terra. Lembram? Deus prometeu para eles Canaã, uma terra que manava leite e mel. Bem inferior ao Éden, mas era uma terra próspera. Diz que precisava 2 homens para carregar um cacho de uva. Era uma terra próspera. Então era para que eles confiassem que Deus os amava e tinha um plano para eles. Agora vamos pensar em nós. Por que Gênesis capítulo 2 chegou até nós, hoje, aqui, dia 13 de outubro de 2019? Deus está nos mostrando que Ele ama a sua criação e deu à sua criação, deu ao homem um lindo jardim perfeito. Mas como nos encontramos hoje? Como o nosso mundo se encontra? Poluição, falta de água potável, calor insuportável, frio insuportável, alimentos contaminados, doenças, casamentos desfeitos, mortes violentas, roubo, mentira, traições, desastres naturais, guerras, imoralidade sexual, todo tipo de vícios que você pode imaginar. Este é o nosso mundo. Mas ainda assim Deus quer que nós compreendamos uma coisa nesta noite, que Ele é bom. Esse não foi o mundo que Deus planejou. Não foi. Este não é o mundo que Deus planejou para o seu povo. Deus não quer que o mundo seja assim. Sabe o que nós podemos aprender? Deus nos ama e quer o melhor para nós. Deus te ama e quer o melhor para você. Mas o melhor para nós não é algo que nós vamos conquistar com a força do nosso braço. Nós podemos até nos esforçar para que o nosso mundo, o nosso país, se torne um país melhor. Nós podemos nos esforçar para que a educação seja melhor no nosso país, para que a saúde, a segurança, a qualidade de vida. Nós podemos nos esforçar para que a nossa cidade seja uma cidade melhor. A nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso casamento. Nós podemos nos esforçar para que todas as áreas da nossa vida sejam melhores, mas nunca será como Éden. Você concorda? Nunca. Nossa cidade pode melhorar, mas nunca será como o jardim do Éden. Sua casa pode melhorar, e melhorar bastante, mas nunca será como no Éden. Sua família, os seus filhos podem ser filhos melhores, mais obedientes, mas eles vão falhar. Nunca será como no Éden. O seu trabalho, o seu casamento. Sabe por quê? Porque o paraíso não é algo que nós criamos, que nós construímos. O paraíso é criado por Deus. Então você pode se esforçar. Nós podemos nos esforçar para que a nossa igreja seja melhor. E nós
estamos tentando fazer isso. Nós estamos lutando para isso, mas nunca será como no Éden. Porque o paraíso não é criado por nós, ele é criado por Deus. O paraíso não é conquistado por nós, ele é dado. O paraíso é recebido e não conquistado. Você pode se esforçar. E se eu te falar que Deus tem um novo paraíso preparado para nós, você acreditaria? Nós podemos nos esforçar, mas nunca será um paraíso. A nossa vida aqui não. Mas eu vou te dizer uma coisa nessa noite. Deus tem um paraíso preparado para você. E sabe por que você se sente estranho aqui? Porque você é um estrangeiro. Você não é daqui. Agora você entendeu, né? Por isso que dá um mal-estar. Estava conversando com o Giovanni estava numa pousada lá em Brotas. Passarinhos, lugar lindo. Ele falou, pastor, a hora que foi dando a hora de vir embora. Você já teve essa sensação? Você vai para um lugar lindo, com a sua família, aí vai acabando as férias, você fala, tem que voltar para Bauru. Né? Bauruzão. Por que, irmãos, essa sensação é estranho, gera um mal-estar em nós? Porque nós não somos daqui, nós somos estrangeiros. E porque você é um estrangeiro, você não pertence a este mundo. 2 Pedro 3,13 diz, nós, porém, aguardamos com grande expectativa. O que, irmãos? Os novos céus e a nova terra, onde habita a justiça. E como é essa nova terra? Não é mais um jardim, agora é uma cidade. Para Adão, Deus deu um jardim, para nós, Ele construiu uma cidade. Apocalipse 21, verso 2 e 4. Olha o que diz. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Eu creio que esse mundo será restaurado, irmãos. Mas isso é para um outro dia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, vejam, o tabernáculo, lembram? Que o Éden era um tipo de tabernáculo? Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles, e Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, nem dengue, nem poluição. Não haverá mais pedofilia, homossexualidade, não haverá mais imoralidade sexual, pornografia, adultério, feitiçaria, não haverá mais. Todas essas coisas passaram para sempre. Aqui é João tendo uma visão da cidade onde nós vamos morar. Deus te ama, meu irmão. Ele preparou uma cidade para você. Nosso mundo está um caos, sim. Podemos ver algumas melhoras pontuais, mas a nossa esperança está na nova Jerusalém que Deus preparou para nós. Olha o que diz Hebreus 13:14. Pois não temos neste mundo o quê? Uma cidade permanente. O que a gente faz então? Aguardamos a cidade por vir. Hebreus 11:10 diz, Abraão esperava o quê? Confiantemente. Abraão esperava por Canaã, irmãos? Não, pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. E Filipenses 3:20 diz, pois nossa pátria está onde? Nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, em primeiro lugar, Deus demonstra o seu amor e bondade pelo homem, dando a ele um mundo perfeito. Deus continua fazendo a mesma coisa. Ele amou Adão e deu a Adão um paraíso, e ele amou o seu povo e deu ao seu povo uma nova cidade, a cidade santa, a Nova Jerusalém. Esse é o consolo para a tua vida enquanto você estiver aqui. Pode melhorar a nossa cidade? Pode, mas nunca será como a cidade santa. Sua família pode melhorar, seu casamento? Pode, mas nunca será como lá na Nova Jerusalém. Mas isso ainda não explica por que o nosso mundo está um caos. Então nós vamos para o segundo ponto. O homem se rebela contra Deus, é expulso do paraíso e traz maldição para este mundo. Agora vamos comigo na sua Bíblia aí, não está no projetor, Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 24. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse? Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele ao seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus lhe perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comestes da árvore da qual te ordenei que não comesse? Respondeu então o homem: a mulher que me deste, deu-me da árvore e eu comi. O Senhor perguntou à mulher: que foi que fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso? Serás maldita entre todo o gado, entre todos os animais do campo andarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E disse para o homem: porque destes ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da sua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Adão chamou Eva, sua mulher, porque ela foi a mãe de todo vivente. E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: agora, o homem tornou-se como um de nós, e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden
os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Você entendeu por que esse mundo está um caos? Adão deveria guardar o jardim, mas uma serpente possuída pelo diabo, pelo demônio, entrou dentro do jardim e ele não guardou o jardim. A serpente distorce a verdade de Deus. A serpente disse para a mulher: Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim. Foi isso que Deus disse? Ela faz uma pergunta: Deus falou que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Não. Deus falou que nós podemos comer de todas as árvores, menos de uma. A serpente questiona a verdade de Deus. Deus disse que vocês vão morrer? É mentira. Ela põe em xeque a palavra de Deus. A serpente coloca em xeque o amor de Deus. Sabe o que é? Deus não quer que vocês cresçam. Por isso que Ele proibiu. Porque Ele sabe que no dia em que vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão. E vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A serpente questiona a verdade de Deus. A serpente coloca em xeque o amor de Deus. E sabe o que aconteceu? A mulher deu ouvidos à voz da serpente, comeu do fruto, deu para o marido. E agora eles se veem nus, sentem vergonha um do outro. A confiança no casamento acabou. A nudez se torna agora em fragilidade. E eles tentam consertar o problema. Eles fazem roupas com folhas de figueira. E Deus vem ao encontro deles. No meio de toda aquela desgraça, aquela bagunça, no meio de toda aquela sujeira, Deus colocou os seus pés ali. Sabe o que isso nos lembra? Séculos depois, Cristo faria o mesmo por nós. Ele viria também ao nosso encontro e colocaria os pés neste mundo em caos. Adão e Eva, ao ouvirem os passos de Deus, ficaram com medo. Se esconderam atrás das árvores. O jardim agora está sendo usado de forma errada. Eles estão usando folha para fazer roupa, árvore para se esconder. Não era para isso. O jardim não tinha esse propósito. Deus chama o homem: onde você está? Deus sabia onde Adão estava. Ele queria saber se Adão sabia onde ele se encontrava, a situação que ele se encontrava. Ironicamente, o homem responde: ouvi a tua voz. O que Adão menos ouviu foi a voz de Deus. Ele ouviu a voz da mulher e a mulher ouviu a voz da serpente. Mas ele diz: ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então Deus, a partir de agora, se levanta agora como um juiz. Ele pergunta ao homem: comeu da árvore que eu te ordenei para não comer? Adão coloca a culpa na mulher. E indiretamente coloca a culpa em Deus, porque ele falou: foi a mulher que o Senhor me deu. Deus pergunta à mulher: o que você fez, Eva? A mulher coloca a culpa no diabo. Foi o diabo, Senhor. Ei, diabo, hein? E aí o juiz dá as sentenças para a serpente: você vai ser maldita, você vai rastejar agora. Há quem diga que a serpente tinha perna. Imagina que coisa, hein, irmão. Agora você vai rastejar sobre o teu ventre e vai comer pó todos os dias da sua vida. Para a mulher, a maldição para a mulher: você terá dor na gestação. Mas mesmo nessa sentença a gente vê a misericórdia de Deus, porque a mulher vai gerar, ela vai dar vida. Eles deveriam morrer. Você vai gerar, você vai ter filhos, mas não será fácil. Você vai acordar de madrugada, vai ter cólica, vai ter dor, sofrimento, vai acordar de madrugada para levar seu filho no médico, febre. Qualquer manchinha que surgir no corpo do teu filho, você vai ficar preocupado. O relacionamento entre o casal não vai ser mais harmonioso. E aí Deus dá a sentença para o homem: maldita é a terra. Sabe por que o mundo está desse jeito, irmãos? Maldita é a terra por tua causa, Deus falou para Adão. Você vai comer do fruto da terra, mas não será algo prazeroso.
Antes seria algo prazeroso o trabalho, agora o trabalho vai ser com suor. E você vai voltar para o pó. Você vai morrer um dia. O solo de onde você veio e o solo que era destinado a te servir vai ser o seu maior inimigo agora. O que nós podemos aprender? Deus fez o mundo perfeito, mas o mundo está um caos. De quem é a culpa? Dos nossos primeiros pais. E a culpa também é nossa. Quando eu era novo, assim, na igreja, adolescente, eu falava, rapaz, se um dia eu encontrar com esse Adão, nós estamos nessa situação por culpa dele. Ah, mas olha, nós vamos ter uma conversa séria. E aí Deus me mostrou o seguinte, que quando Adão pecou, nós pecamos juntos. Adão era um representante legal. Romanos 5,12 diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. É como um exército, quando o exército vai para a guerra, se o exército ganhar, nós ganhamos. Se o exército perder, nós perdemos a guerra. No futebol é assim também, quando o nosso time ganha, nós ganhamos. Então, quando Adão perdeu, nós também perdemos juntos com ele. O mundo está um caos, mas algumas pessoas em nossa sociedade dizem que é por conta do problema da evolução. Sabe por que o mundo está assim? É porque o homem ainda não evoluiu. Ele precisa evoluir um pouquinho mais, né? Mas já foi pior. Aí os evolucionistas vão dizer, o mundo já foi pior. Lembra na época da caverna? O homem não falava direito, era só né? Grunhido, não andava direito, tinha hora que ele ficava em pé, tinha hora que ele andava de quatro, ele não tinha casa, ele morava numa caverna, ele não sabia ler nem escrever, ele fazia uns desenhos lá na parede. Aí ele descobriu o fogo. Ai. Agora, o homem evoluiu, agora nós temos smartphones. Olha só como... Mas ainda não está bom, precisa evoluir mais. O que mudou? Antes o homem matava o outro homem com uma pedra. Agora ele lança um míssil. O problema é a evolução. Nós evoluímos na forma de pecar, isso sim. Nós estamos mais hábeis na forma de pecar. Agora nós temos internet. Agora nós temos carros. Vários tipos de drogas. Olha a evolução. O mundo está um caos, mas algumas pessoas em nossa sociedade dizem que isso é por conta da desigualdade social. O problema é a educação, é a estrutura familiar. A verdade é que o homem sempre está culpando alguém que não seja ele mesmo. O problema é a educação, o problema é o Bolsonaro, o problema é o Lula, o problema é o Sérgio Moro, o problema é a saúde nossa, é a segurança. O que o homem fez no Éden? Foi a mulher, Senhor, e ela é que é culpada. Aí a mulher falou, foi o diabo. E os crentes, não, esse mundo está assim é por causa do diabo. Não, é por causa do homem, que dá lugar ao diabo. O mundo está um caos, por quê? Porque o homem se rebelou contra Deus e decidiu ser autônomo. Ele quis comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus é o único capaz de dizer, isso é bom e isso é mal. O único que é capaz de dizer, isso é bom e isso é mal de forma perfeita, é Deus. Mas Adão quis se apropriar do direito que pertencia somente a Deus, de discernir o bem e o mal. E de lá para cá, são assim as nossas brigas, as nossas guerras, as nossas confusões. Um diz assim, não, o casamento é assim, bom é desse jeito. Aí a esposa fala, não, não é assim não. Assim é ruim. Você vê, nós agora queremos decidir o que é bom e o que é mal. Não, igreja é assim, bom é assim. Aí o outro diz, não, não é assim não. Assim é ruim, assim é mal. As pessoas têm uma avaliação agora sobre tudo, sobre o sexo, sobre o trabalho, educação, criação de filhos, dinheiro, lazer. Antes o homem dependia de Deus. Deus iria dizer, isso é bom, Adão. Não, isso aqui é mal. E Adão tinha que confiar. Hoje, para nós decidirmos, Deus ainda deixou algo para nós, que é a palavra.
que nos ajuda ainda a discernir o que é bom e o que é mal. Mas por causa do pecado, até para interpretar a palavra, a gente erra. Em meio a todo este caos, Deus demonstra misericórdia. E aí a gente vê uma luz ali no meio daquele jardim que está todo bagunçado agora. Olha o versículo 15. Deus diz o seguinte para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher. A serpente e a mulher serão inimigas agora. Elas foram amigas. A mulher se tornou amiga da serpente, ouviu a voz dela, ouviu o conselho dela. Agora Deus diz: não, vocês vão ser inimigas. E não só vocês, mas a descendência das duas. Entre a tua descendência e a descendência dela. E a mulher, ela vai ter um descendente. Vai nascer alguém da mulher que vai ferir a cabeça da serpente. E a serpente vai ferir o calcanhar. E ferir o calcanhar é matar, gente. Porque hoje, se você é picado por uma cobra, dependendo de onde você está, você consegue ser salvo com um antídoto. Mas imagine quando o Gênesis foi escrito. Então, ferir o calcanhar era matar. Mas o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. O que Deus está falando aqui? No meio de todo esse caos, Deus faz uma promessa. Os estudiosos chamam isso aqui de o primeiro evangelho, a primeira boa notícia. No meio de um caos como estava aqui no Éden, Deus dá uma boa notícia. Olha, vai vir um homem que vai nascer da mulher e ele vai esmagar a cabeça da serpente. A serpente vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a cabeça dela. E esmagar é morte total. Vai destruir a serpente. E aí nós vemos mais uma ação de misericórdia de Deus aqui no Éden. Verso 21. O Senhor Deus fez roupa de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Adão, no dia em que você comer da árvore, certamente você morrerá. Mas Adão não morreu. O que aconteceu? Ele morreu depois. Teve uma morte espiritual naquele momento e também já começou a morte física. Mas o que aconteceu aqui? Deus cobriu Adão e Eva, a vergonha deles. Mas para Deus fazer isso, Ele fez roupa de peles. Pele do quê? Do que, irmãos? De um animal. Mas para você tirar a pele do animal, o que você tem que fazer com ele? Matar. A primeira morte foi Deus quem realizou. Por causa do homem. Tirou a pele do animal e cobriu Adão. Sabe como Jesus foi crucificado? Nu. Tiraram as roupas de Jesus. Lançaram sorte sobre a roupa de Jesus. Para quê? Para que eu e você fôssemos vestidos com vestes de justiça. Vestes brancas lavadas no sangue do Cordeiro. E por fim, Deus expulsa Adão e Eva do jardim. Olha o verso 22 ao 24. Então disse o Senhor Deus: agora o homem tornou-se como um de nós e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, come e vive eternamente. Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden o quê? Querubins e uma espada flamejante. Falei para vocês que o Éden, o jardim era cercado, tinha porta, que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Sabe qual que é a resposta para o nosso caos? O descendente da mulher. Cristo, muitos séculos depois, nasceu da Virgem Maria. Quando Jesus se tornou adulto, ele também foi tentado. A Bíblia chama Jesus do segundo Adão. Chama ele de segundo Adão. O primeiro Adão foi tentado. O segundo Adão também foi tentado. Jesus também foi tentado pela serpente. Mas Jesus não foi tentado num paraíso, gente. Num lugar paradisíaco. Onde Jesus foi tentado? No deserto. Depois de jejuar 40 dias. Mas ele resistiu ao diabo. Ele venceu o diabo no deserto. E Adão foi derrotado no paraíso.
O pai de Jesus também colocou Jesus num jardim. Vocês se lembram um jardim em especial na vida de Jesus? Como se chamava esse jardim? Getsemane. Mas não era como Éden, irmãos. No jardim de Getsemane significa prensa de azeite. Jesus ele foi para o Getsemane na madrugada, horas antes da sua crucificação. Na madrugada da sexta-feira. E de acordo com o relato dos evangelhos, diz que ele começou a se afligir e a se angustiar. Não era como o jardim do Éden. Esse jardim era um lugar de angústia. Jesus chegou a dizer: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ele orou 3 vezes, ele se prostrou, ele suou sangue no jardim de Getsemane. Ele procurou a companhia dos seus discípulos, mas eles ficaram dormindo. Jesus é tentado no deserto, ele é colocado num jardim, mas a serpente ainda tem a sua picada, venenosa, reservada para o calcanhar de Jesus. E o que Satanás fez? Ele instigou homens maus para matarem o descendente da mulher, Jesus, o Filho de Deus. Então Cristo é crucificado. Sabe onde Cristo foi crucificado? Onde? No Gólgota. Sabe onde ficava o Gólgota? Fora dos portões da cidade. Cristo também foi expulso. Ficou do lado de fora. Mas sem pecar. E sabe por que tudo isso aconteceu com Cristo? Vocês se lembram quando o homem foi expulso do paraíso? O que Deus colocou lá no jardim? 2 querubins. Para que o homem não tivesse mais acesso à árvore da vida. 2 querubins e uma espada de fogo ainda. Quando o povo de Israel está no deserto, Deus fala: eu vou andar no meio desse povo. Mas para eu andar no meio desse povo, vai ter que fazer um tabernáculo. Lembram? O tabernáculo era dividido em 3 repartições. O pátio, lugar santo e o santo dos santos. Esses lugares, eles eram separados, não tinha parede, era uma tenda móvel. Então era separado por cortinas, por véus. E o véu que separava o lugar santo dos santos, dos outros lugares, porque a glória de Deus vinha no santo dos santos. Era ali. E só o sumo sacerdote tinha acesso, uma vez ao ano. Então tinha um véu. Sabe o que estava bordado no véu? Na cortina. Quando Deus deu a planta, Deus deu também como deveria ser feito. Deveria ser bordado algo na cortina do véu. Alguém sabe? 2 querubins. 2 Crônicas 3,14. Na entrada do lugar santíssimo, colocou uma cortina de linho fino, enfeitada com fio azul, púrpura e vermelho, e bordada com figuras de querubins. Sabe o que Deus estava dizendo? Vou andar no meio de vocês, mas vocês não terão acesso à minha presença. Assim como Adão não teve acesso à árvore da vida. Mas quando Cristo está na cruz e ele dá o último suspiro, o que aconteceu? Marcos 15:38. O véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O que significa o véu ter sido rasgado, irmãos? Apocalipse 22, do 1 ao 3. João está vendo a cidade que foi preparada para nós. Então um anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como um cristal. Fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O que Deus disse para Adão? Maldita é a terra. E agora Deus diz: não há mais maldição. O trono de Deus e do Cordeiro está na cidade, e os seus servos o servirão. Mas o véu foi rasgado. O que isso quer dizer? Apocalipse 22:14. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida
e possam entrar na cidade pelas portas. Eu não sei como você está nessa noite, como você se encontra nesta noite. Mas eu sei que por mais que o seu casamento seja abençoado, não é como no paraíso. Não é. Eu não sei como está a situação dos seus filhos, mas por mais que seus filhos sejam bênçãos na sua vida, não é como no paraíso. Eu não sei como está o seu trabalho. Amanhã, como será a tua segunda-feira lá no teu trabalho? Eu não sei. Mas eu tenho certeza de uma coisa, não é como no paraíso. Eu não sei como está a sua saúde. Talvez você fez exames esses dias e deu tudo ok. Mas eu quero te dizer uma coisa, não é como estar no paraíso. Eu não sei como está a sua vida espiritual. Talvez você tenha orado, tem lido a Bíblia, tem se guardado das paixões da carne. Mas eu sei de uma coisa, não é como estar no paraíso. Por mais que o seu relacionamento com Deus seja maravilhoso, mas eu também sei de uma coisa, Deus te ama. Jesus foi tentado num deserto, sofreu num jardim e foi morto fora dos portões da cidade. Ele também foi expulso, mas sem pecar. Sabe por quê? Para que você pudesse viver com Cristo por toda a eternidade. E sabe de uma coisa? Ele está vindo te buscar. E se você se arrepender dos seus pecados, e hoje entregar a sua vida a Jesus, sabe o que vai acontecer? Você vai ouvir uma doce voz. Mateus 25, 34. Venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Adão perdeu o paraíso, mas Cristo conquistou para nós um reino. Se você entregar sua vida a Cristo hoje, você vai entrar pelas portas da cidade. Vamos orar?